Olá! Este é um trabalho da disciplina ALI 268, com o título de Processamento de Produtos Cárneos e Ovos, ministrada pela professora Kelly Gandra e Patrícia Pereira. Nesse trabalho, vamos falar sobre os cortes cárneos de bovinos, suínos e de aves. Esse trabalho foi feito por Ariel Albuquerque, João Carlos Viana e Maria Célia Almeida. Nesse trabalho, vamos fazer uma breve introdução do que são as carnes e a padronização dos cortes das carnes, além de demonstrar quais são os cortes bovinos, suínos e de aves. A carne é um dos alimentos de grande importância simbólica na história humana. Definindo o valor nutricional da carne, no mundo moderno, ela permanece como um item alimentar que constitui critério essencial para a determinação da qualidade de vida de uma população. Padronizar o modo de cortar e a nomenclatura empregada na designação dos cortes da carne bovina sempre foi uma questão relevante, pois torna mais objetiva a comunicação da indústria e do comércio com clientes e consumidores, nos mercados domésticos dos países e no internacional. Vamos falar então um pouco sobre os cortes das carnes bovinas. Os cortes bovinos são divididos entre quartos dianteiros e o quarto traseiro. Do quarto dianteiro, temos os seguintes cortes, começando com o pescoço, que é um corte constituído de fibras musculares, de tecido conjuntivo e de gordura. É considerado uma carne mais dura, devendo ser consumida como carne moída ou cozida. Segundo, nós temos o acém, que é uma carne relativamente magra e amplamente consumida, cozida, moída e em assados, e seu miolo pode ser consumido em forma de bifes. O terceiro é o peito bovino. É uma carne que contém bastante gordura e fibras musculares. Por ser um corte do dianteiro, tem a característica de ser um corte que necessita de maior tempo de cozimento e são amplamente utilizados para a fabricação de pastrames, que é a versão assada por longas horas deste corte. No número 4, temos a paleta. É uma carne apropriada para picadinhos, assados de panela e cozidos, pedaços ou moídos. É outro corte que demanda muito tempo de cozimento. No número 5, nós temos o músculo dianteiro, também é conhecido como músculo duro, braço ou mão de vaca. É um corte constituído de massas musculares sobrepostas. É indicado para o preparo de caldos de carnes, carne de panela e sopas. O número 6, o cupim, localizado na corcova dos bois zebuíno e de seus cruzamentos. Também é conhecido como giba ou mamilo. É uma carne caracterizada pela gordura entremeada, que lhe confere sabor e maciez. É muito usado em churrascos. Seu tempo de cozimento é demorado. A partir daqui, nós vamos falar dos cortes do quarto traseiro, que são o número 7, a capa de filé. É uma carne com textura desigual e grande quantidade de nervos. Seu cozimento é mais demorado. Pode ser usada em assados, ensopados e refogados. Número 8, ponta de contrafilé ou filé da costela. É uma carne com tempo demorado de cozimento, usada em refogados e cozido de panela. Número 9, contrafilé. Também é conhecido como filé de lombo e fica localizado ao lado do filé mignon. É uma carne nobre, macia, com a parte interna magra, e a parte externa contém uma espessa camada de gordura. É um corte bovino indicado para assados e bifes. No número 10, nós temos a picanha. Essa carne é extremamente macia, saborosa e suculenta. É o corte mais famoso nas churrascarias, sendo considerado por muitos a rainha das churrasqueadas, sendo servida inteira ou em bifes, mas também pode ser usada para preparo de cozidos, levada ao forno ou simplesmente frita. Número 11, o filé mignon. É um corte bovino que pesa aproximadamente 2 kg. É considerado uma carne nobre, extremamente terna, macia e suculenta. Porém, não é muito saborosa. Ela é ideal para bifes altos e mal passados. Número 12, nós temos a alcatra. Possui fibras macias, sendo extremamente saborosa, é um dos cortes bovinos mais versáteis. Dela pode ser retirado 5 tipos de carne diferentes: a maminha, a picanha, o baby beef, o tender steak e o top sirloin. É usada para o preparo de bifes, ensopados, assados e refogados. Também é um corte muito usado em churrascos. Número 13. Nós temos a fraldinha. É um corte composto pela parede do abdômen do boi, localizado na lateral do corpo do animal. Possui fibras longas, nervos e gorduras. É um corte bovino pequeno, suculento e macio, por isso, muito apreciado em churrascos. Pode ser usado também em assados de panela, receitas de estrogonofes, espetinhos, entre outras formas de cozer. Número 14.
Colchão mole. Também é conhecido como chã de dentro, chã, colchão de dentro, polpa ou polpão. É constituído por fibras curtas e macias, com nervos e gorduras. Seu consumo indicado é em ensopados, assados, escalopes, bife à milanesa, picadinhos e enrolados. Também pode ser consumida de forma moída. No número 15, nós temos o lagarto. Também é conhecido como tatu ou lagarto branco, constituído por fibras longas e magras, em formato arredondado. Possui a característica de ser uma carne seca, dura e pouco suculenta. No número 16, nós temos a ponta de agulha, localizado nas últimas costelas do boi. Pode ser consumida inteira, em pedaços ou moída. Seu cozimento demanda bastante tempo. A ponta de agulha também é conhecida como ponta de costela. Número 17, nós temos a maminha. É um corte bovino retirado da peça inteira da alcatra. É uma carne famosa pela maciez e suculenta. Por não ser uma carne muito saborosa, o consumo indicado é com molhos de acompanhamentos. No número 18, temos o colchão duro. Também é conhecido como xandanca, posta vermelha, perniquim, lagarto plano, lagarto vermelho, lagarto chato, colchão de fora, chã de fora ou lagarto atravessado. É uma carne com longas e rígidas fibras e gordura localizada na parte externa. O seu cozimento é lento. É usado para o preparo de carnes recheadas, cozidos e assados de panela e rosbifes. No número 19, nós temos a aba do filé, mais utilizada como carne moída por ser extremamente enervada. No número 20, nós temos o patinho, que é um corte com fibras macias. Pode ser utilizado para o preparo de bifes, cozidos e picadinhos. Número 21, nós temos o músculo traseiro. Macio e saboroso, é uma carne quase sem gordura, bastante utilizado no preparo de molhos, ensopados e carnes de panela. Sua versão com osso é muito apreciada e recebe o nome de ossobuco. Agora nós vamos falar um pouco sobre os cortes de carne suína. Nessa imagem podemos ver que a carne de porco, que também é uma carne bem consumida no Brasil, apresenta 16 cortes diferentes. Primeiro temos a sobrepaleta com osso, que é uma carne que apresenta, em comparação às outras, o maior teor de gordura e, consequentemente, é uma carne muito macia. Em seguida temos copa-lombo, que é uma das peças mais ricas, principalmente porque apresenta uma gordura marmorizada. Em terceiro temos o lombo, que é localizado entre o ombro e as patas traseiras e é a parte mais magra e macia do animal. Nas bases ósseas do lombo, nós temos o carré, que é o nosso quarto corte apresentado. Em seguida, temos a bisteca, que é um dos cortes de carne de porco mais consumida pelos brasileiros. E, em sexto, temos o pernil, que pode ser cortado em diversas formas, como, por exemplo, o pernil redondo, quadrado e etc. Apresenta um teor de gordura mais baixo e, por ser um músculo que se movimenta bastante, pode apresentar uma rigidez na carne. Nosso sétimo corte é a picanha, que é retirada da alcatra inteira e é bem similar ao corte bovino. É bem macio também. Em oitavo, temos o filezinho, que é um corte que apresenta uma gordura superficial. E o nosso nono corte é a paleta, que também pode apresentar diversas formas e os cortes podem ser tanto com osso ou sem osso. O nosso 10º corte é a costela, que é a parede lateral do tórax e apresenta no corte os ossos costais e músculos intercostais. Em seguida temos a barriga, que é desse corte que também sai as costelas e além disso sai também o bacon e outros vários produtos que são processados. E o nosso 12º é o joelho, que apesar de ser um corte bom, ele não é muito consumido pelos brasileiros. Normalmente as pessoas não sabem a forma de preparo dele. O 13º corte apresentado é a máscara com orelha e além de vir a parte das orelhas, né, da parte frontal, né, da cabeça do animal, ela apresenta também alguns miúdos no corte. Em 14º, a papada, que é um corte rico em gordura, só que por estar numa parte do animal onde tem
onde é muito exercitada, né, ela pode apresentar uma carne mais rígida, mas que durante o preparo consegue se obter uma maciez, se ele feito de forma correta. E o rabo, que é uma dos cortes, né, uma parte muito comum no nosso típico prato, que é a feijoada. E junto dele, nós temos também o pé, que também é um corte que é apresentado às vezes salgado, e ele é muito comum na feijoada. O último corte suíno são os pés. Cortes de aves. Neste slide podemos ver os 13 tipos de corte de aves, nesse caso seria o frango. A partir desse slide nós temos as fotos dos cortes das aves. O primeiro corte é a cabeça, o segundo é a coxinha da asa, o terceiro é o meio da asa, o quarto corte é a asa, o quinto corte é o peito, o sexto corte é o filé de peito. O sétimo corte é o filezinho, o oitavo corte é a sobrecoxa, o nono corte é a coxa, o 10º corte é o pescoço, o 11º é o dorso, o 12º é a sambiquira. E por fim, o último corte, o 13º, é o pé. E essas foram as nossas referências utilizadas nesse trabalho. Muito obrigada!